Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Esse é o versículo que nós vamos meditar hoje, no nosso dia 102 dessa caminhada de um ano, caminhando com o Pai. A meditação diária da palavra do nosso Deus. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando ao ler esse versículo hoje, que eu achei muito legal? É o seguinte: quando o meu filho ele tem a oportunidade, né, que a gente está orando juntos, e a gente fala para ele o que ele quer pedir para Deus. Normalmente ele pede coisas físicas, né, um brinquedo que ele deseja, algo que ele está querendo de Deus, né? Um objeto, alguma coisa, um presente, algo nesse sentido. A mente dele muitas vezes se volta para as coisas que ele quer. Quando nós viramos adulto, sabe que a tendência nossa é mais ou menos a mesma quando nós projetamos a Deus os nossos pedidos. Pensamos nas coisas que nos faltam e as coisas que nós queremos possuir nessa terra. Vai dizer que não é verdade, a gente pensa muito nisso, né? O trabalho novo, alguma coisa que a gente sente que a gente gostaria de obter. E de certa forma, tudo bem pedir coisas para Deus, né? Afinal de contas, nós vivemos nesse mundo e coisas é o que a gente usa para viver. Mas o que João está nos mostrando aqui nesse texto, um nível mais profundo da nossa relação com Deus, da natureza do que nós pedimos para Deus. Às vezes, a gente pede coisas para Deus que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo, né? Vamos supor que um relacionamento está se dissolvendo entre homem e mulher, um casamento, e um dos cônjuges pede que para Deus que aquele casamento acabe. Esse pedido que essa pessoa faz não é alinhado com a vontade de Deus que é revelada na própria Bíblia. Então não adianta você pedir para Deus uma coisa que de antemão ele já revelou que aquela não é a vontade dele para nós. Os nossos pedidos têm que estar alinhados com a vontade de Deus que nós quisermos que Ele nos escute realmente. Vou te dar um outro exemplo. Imagine, lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Olha só essa oração. Você está pedindo que a vontade de Deus seja feita de uma maneira soberana nos céus e na terra. E quando você fala na terra, sobre a nossa vida. Então a natureza do que você está pedindo para Deus, do que Jesus pediu para nós orarmos, é que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a nossa vida e que nós nos coloquemos debaixo da sua autoridade. Ao fazer esse tipo de oração, Deus sempre vai escutar. Deus sempre vai agir. Segue pensando na oração do Pai Nosso. O que ele diz? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha só como isso tem um aspecto profundo para a nossa caminhada. Quando nós oramos para Deus e fala assim, imagina um pai de família orando: Pai, não permita que falte o básico para a nossa sobrevivência. Nos dá no dia de hoje o alimento que nós precisamos. Nos alimente, cuide de nós. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, o próprio Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. Mas muitas vezes nós não somos escutados por Deus, não somos ouvidos por Deus, a nossa oração não passa do teto, porque a natureza do que pedimos está conectado aos desejos mundanos do nosso coração e não à vontade soberana de Deus para a nossa vida. O que você quer pedir para Deus? Talvez você tenha pedido para Deus te abençoar numa coisa que está errada. Ah, Deus, me abençoa no meu trabalho. E daqui a pouco o seu trabalho, você está fazendo coisas erradas no seu trabalho. Como é que Deus vai abençoar uma coisa errada que está acontecendo, que você está fazendo no seu trabalho? Ele não vai poder ouvir essa oração. Ele não ouve essa oração. Porque Deus, na sua natureza, não pode contradizer a sua própria natureza, a sua essência.
Ele não pode te ajudar a fazer uma coisa errada. Porque afinal de contas ele já revelou para nós a sua vontade perfeita. Às vezes a gente quer, eu quero muito ouvir a voz de Deus. Deus, fala comigo. Me mostra os teus caminhos. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus audível aos seus ouvidos? Leia a palavra em voz alta. Deixa a palavra te conduzir os passos. O que a palavra de Deus te revela a respeito disso que você está tendo dúvida? Daquele seu caminhar, ou disso que para você talvez seja uma angústia dentro do seu coração. E ao orar dessa forma, a gente pode ter confiança, né? Olha que palavra forte, a confiança, estarmos seguros de que Deus escuta a nossa oração, se nós orarmos dentro da vontade dele. Você já sondou o seu coração hoje a respeito de qual a natureza do que você tem pedido? Está conectado à vontade soberana de Deus? Se está, você sabe que ao pedir, você vai obter a resposta dele. Pense nisso, medite nisso no dia de hoje e coloque o seu coração com sinceridade diante de Deus. E se você sente que não tem pedido de acordo com a vontade dele, peça para Deus mudar o seu coração. Peça para Deus fazer de você uma pessoa alinhada à vontade dele. E esse é o plano dele para a sua vida. Medite nisso hoje, tá bom? E fique com Deus. Até a próxima.